De que modo poderemos evitar a formação de falsos juízos, evitando que a eles nos habituemos desde a infância? Aqueles que nos ensinam a caminhar, ao ver-nos tropeçar numa pedra e chorar, em vez de repreender-nos, batem na pedra. Que fez a pobre pedra? Como poderia ela adivinhar que nela iríamos tropeçar? Já adolescentes, se ao sairmos do banho não achamos pronta a refeição, encolerizamo-nos e o nosso preceptor, em vez de nos censurar por uma cólera injustificada, ralha também, e ainda mais, com o cozinheiro. Pensem nisto. Direito e Justiça em Foco é o teu programa e o Brasil, o teu país. Inicia o programa de hoje com as sábias palavras de Plutarco. Não é na posse de grandes bens que está nossa grandeza, mas sim no uso que deles fazemos. Vou repetir. Não é na posse de grandes bens que está a nossa grandeza, mas sim no uso que deles fazemos. Hoje, Direito e Justiça em Foco apresenta a você, caríssimo telespectador, Rutineia de Carvalho, que vai falar sobre alguns aspectos da atualidade, atualidades e variedades. Ela é natural de São Paulo, pós-graduada em Turismo e Eventos, presidente da CBTUR, Câmara Brasileira de Turismo, em 2 mandatos. A posse foi realizada no Jockey Clube de São Paulo. No Tatersal, já realizando o turismo de negócios rural, equestre, de lazer e entretenimento. Formada pela Royal Academy of Dance, moderno jazz, sapateado, americano e flamengo. Atuou em Las Vegas, com um grupo de shows, danças típicas, mega eventos empresariais, rodada de negócios e festivais de gastronomia e projetos voltados para a mulher. Como assistência em todos os âmbitos, luta pela transformação social de atrizes no SBT, peças teatrais e atualmente possui um salão de belezas em Moema. Hoje, Direito e Justiça em Foco também recebe o ilustre e culto delegado de polícia, Dr. Marco Antônio Ascu, que irá participar da conversa com Rutineia de Carvalho. Como vai? Tá boa? Estou extremamente bem, realizada e honrada de participar do seu programa, de estar na sua companhia e na companhia do Dr. Marco Antônio Ascu. Olha, quem fica honrado somos nós, não é, Ascu? Porque o programa Direito e Justiça em Foco, Rutineia, ele traz pessoas assim da sua qualidade. Uma qualidade para que a gente mostre para o telespectador, para a sociedade, enfim, não é? A grandeza das pessoas que, afinal de contas, estão à mercê da sociedade. Então, essa é a nossa missão. E você me lembra muito, sabe quem? Rutineia de Moraes, foi minha amiga, que Deus a tenha. Ela era maravilhosa, assim como você é também, porque você tem uma veia artística. Eu vou agora citar um texto que depois nós vamos conversar sobre ele. Comunismo, instrumento da pirataria internacional. O comunismo é instrumento de dominação de quem manda no mundo, que é a City de Londres, território livre desde sempre, onde se concentram todos os capitais do planeta. A classe política dos países é mero instrumento do governo indireto da City. Portanto, eleição é do poder real. Direita e esquerda são faces da mesma moeda, a dominação dos povos. Políticos e partidos são bufões,
que representam um papel teatral para entreter o povo e criar falsas polarizações. Neste momento da vida nacional, temos que lançar mãos dos nossos exércitos para interromper a tragicomédia político-partidária e libertar os brasileiros da ditadura do crime. A história é a mesma de sempre. Quem empossava os Césares romanos eram os generais das legiões. Agora, mais do que nunca, o Brasil precisa das suas legiões. Caso contrário, permaneceremos na escravidão. Brasil, acima de tudo. Essas são as reflexões de Antônio José Ribas Paiva, um grande jurista brasileiro. Caros amigos, saibam que é um prazer enorme tê-los neste programa, como já disse e repito. Aproveitando o tema também, as palavras de Antônio Ribas Paiva, pergunto a vocês, Lula, primeiro a você, doutor Ascu, Lula será candidato para concorrer à presidência da República? Não obstante ser o senhor Luiz Inácio Lula da Silva um candidato, porque o partido lhe deu a legenda. Como é que funciona a nossa boa técnica constitucional? A minha visão é imparcial, isento de qualquer sentimentalismo, mas uma visão dentro da seara jurídica constitucional. Funciona, para o telespectador entender, numa linguagem mais simples, da seguinte maneira. Há princípios na Constituição. O direito, ele é ideado. A norma hipotética fundamental é o poder constituinte. E a Constituição, ela anuncia princípios que devem ser cumpridos. É um dever ser, não é. Sim. É um dever ser. E quando não podem, pela própria Constituição, ser exaurientes, existem as normas infraconstitucionais e as normas técnicas cujo direito se subordina. Sim. Portanto, analisando objetivamente, dentro das nossas normas em âmbito constitucional, é o seguinte: existe aqui o princípio, que é cláusula pétrea, imodificado, da presunção de inocência. E a sentença só vai valer com outro princípio, o trânsito em julgado. Está em grau de recursos. Todos esses processos e sentenças são provisórias, porque não transitou em julgado. Sim. Portanto, existe também o princípio da ampla defesa e do contraditório, inerente à Carta Magna, em todo país democrático. E toda Constituição que não tiver a norma fundamental não é considerada uma Constituição, segundo a Declaração Universal dos Direitos. Portanto, nossa regra é o seguinte: tudo está sendo provisório. Se, hipoteticamente, o Supremo, ao final, absolver o Lula, os votos... Desculpe eu dar risada, porque eu acho impossível absolver o Lula diante de tantas provas auferidas durante o processo criminal. Sim. Quer dizer, eu sou obrigado a fazer isso, claro, porque eu não acredito. Sim. As suas palavras são belíssimas, inclusive estão dentro da lei. Da regra, doutor, para que o telespectador entenda. Não estou olhando só o caso do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, a hipótese não. Todos os cidadãos, todas as pessoas, até funcionários públicos, que tiveram que ser reingressados ao cargo depois de uma sentença absolutória e tiveram que ser indenizados com todos os direitos e vantagens à promoção. Os processos são provisórios. Portanto, se ele for absolvido, os votos serão considerados válidos. Mas não foi absolvido. Não, doutor. Já houve o julgamento em segundo grau de jurisdição. Sim, mas tem o Supremo e transitou em julgado. Todas as provas, o mérito já foi julgado em segundo grau de jurisdição. Sim. A terceira instância que vai... É o Superior Tribunal de Justiça. A terceira instância, que é o Superior Tribunal de Justiça. E a quarta instância? Que é o Supremo Tribunal Federal. Muito bem. Vão julgar apenas o direito. Exato, doutor. Nada de prova. Então, mas acontece que a corrupção aqui... Se o fizerem no mérito, estarão errados os nobres ministros. Doutor. Eu digo isso com todas as letras.
Doutor. Mas, por enquanto, eu entendo que não há possibilidade. Então, nós vamos chamar o Marcola. Sim. Vamos chamar o Marcola para disputar a presidência. Vamos chamar aquele Fernandinho Beiramar também. Mas já houve trânsito em julgado, Não, doutor. senhor. Todos terão... Já foi julgado em segundo grau de jurisdição. Mas não foi, o Supremo ainda não julgou? Mas não importa. Para mim, é desimportante isso. Sim. Uma vez que o segundo grau já Sim, teve... mas é provisório, o senhor concorda? Não, eu não entendo. Você A quer prisão dizer é que provisória, porque ainda não transitou em julgado. Tudo bem, o trânsito em julgado é a maneira adequada. Constitucional, é diretiva à O Constituição. trânsito em julgado é É fundamental. É a regra. Mas ocorre o seguinte, o mérito já foi julgado em segundo grau. Sim. E na minha visão, o mérito já transitou em julgado. Mas transitou em julgado? O mérito transitou, na minha visão. Mas porque eles nós só estão vamos recorrendo. discutir a matéria de direito. Sim. E o próprio partido já tem consciência disso, né? O próprio partido tem consciência disso. Então, exatamente. mas eu Porque posso... já deixaram a Manuela Dávila, do PCdoB, para assumir a vice, e o Fernando Haddad... Certo, também o Fernando. Vou dizer um Muito exemplo, bem, mas fale doutor. você agora. Só doutor. um exemplo, doutor. O senhor já falou. O caso do Paulo Maluf. Houve a condenação, ele ficou considerado inelegível provisoriamente. Quando chegou no Supremo, ele foi absolvido. O que aconteceu? Quem estava no mandato e tomou posse foi provisório. O Paulo Maluf assumiu o mandato. Eu entendo essa parte, mas... Eu estou analisando não o mérito em si, Doutor mas Ascuri, como é que é o princípio da legalidade. A direção das minhas palavras, elas estão elegadas única e exclusivamente no trânsito em julgado do mérito em segundo grau de jurisdição. Sim. Mas as pessoas não sabem que o partido deu a legenda para ele e, obviamente, se houver por efas ou nefas uma absolvição, estes votos serão considerados válidos. Vantagem... Não importa se for o Lula ou o João da Silva ou o Pedro. Eu pergunto a você, por exemplo, que vantagem terá a Rutineia de Carvalho se, porventura, ela quiser se candidatar a um cargo político? Que vantagem ela terá? Nenhuma. Porque ela é uma pessoa correta, honesta, proba, não é? Retidão. Que vantagem que ela tem? E eles exigem para que tenhamos ficha limpa. Mas eu questiono o seguinte, a corrupção é sistêmica aqui, porque fica na mão de cartéis. E eu sou apolítico. Eu não, absolutamente não. Inclusive, eu não estou defendendo o Lula. Longe disso. Eu estou analisando, dentro da seara jurídica, porque eu sou prudente, para que o telespectador saiba que se houver alguma decisão que as pessoas já estão com depressão e achar que é definitivo, nós não temos nada definitivo aqui. Isso estou analisando sem entrar no mérito. Portanto, é essa a nossa sistemática jurídica. Tudo bem, doutor. Eu não posso ir para os sentimentalismos, os albores, não, eu estou analisando o nosso sistema. Mas não, isso é sem sentimentalismo, doutor. É isso. É sem sentimentalismo. Mas não a pessoa em si, deste ou daquele. É qualquer um, como já aconteceu, porque a corrupção é sistêmica, está na mão de cartéis aí, não há um que se salve se for analisar desta forma para a alegria dos americanos então, também. Então quer dizer que o texto do Antônio Ribas Paiva, ele é correto, aquele que eu Claro, sem dúvida, é comum, corretíssimo. Então quer dizer que nós estamos bem porque colocamos aqui um texto excelente para definir as situações. Perfeito. Agora, a realidade e a atualidade do momento. A qualidade do momento, exatamente. O hoje é que importa. O hoje. O hoje, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva condenado, está preso provisoriamente. Condenado. Cumprindo pena. Cumprindo pena. Provisoriamente, mas já foi discutido o mérito, doutor. Eu sei, doutor. Ele foi discutir o mérito pelo tribunal. Mas tem as instâncias superiores. Mas as instâncias superiores vão somente verificar a parte do direito. Bom, doutor, eu vou dar uma de São Bartolomeu, que foi o primeiro que Cristo elogiou, senhoras e senhores. Foi São Bartolomeu. Quando Cristo disse a ele era tão franco, tão honesto, tão transparente, que Cristo, quando Filipe o trouxe, disse: esse é o israelita perfeito, sem dolo.
São Bartolomeu era tão franco por dentro como por fora, porque o sentimento muitas vezes mascara as atitudes, que respondeu: de onde me conheces? Como sabe da minha vida? Porque Jesus disse: eu te vi antes embaixo de uma figueira. Então, doutor, foi o primeiro a ser elogiado. Porque o sentimento, muitas vezes, o que nós estamos falando aqui é hoje. E eu vou dar uma de São Tomé. Que São Tomé, se você for analisar, que era sincero de coração, como Pedro, mas agia com aquelas emoções. No final, ele quis ver para crer, porque a primeira vez foi feita a aparição de Cristo ressuscitado, a segunda vez, ele quero ver para quê? Teve que colocar a mão aonde ele foi vazado, nas feridas, depois teve uma tristeza e caiu de joelhos. Que isso é sinônimo, sabe do quê? Pouca fé e pessimismo. Portanto, vamos ver, doutor. Vamos ver, mas hoje aqui, como eu disse, a dama do programa é a Rutineia. Mas quem pergunta quer a resposta. Vossa Excelência perguntou, eu analisei friamente. Mas eu sou um homem que me julgo um pouco inteligente, não muito, um pouco. Eu sou bastante interessado nas coisas. Eu também. Mas eu não posso me calar diante daquilo que você falou, Asco. Porque eu não sou imparcial, frio nesse aspecto das normas constitucionais. Entenda que o mérito não pode ser discutido novamente em terceira e quarta instância, somente o direito. E ele poderá ter talvez uma saída no direito, mas no mérito não. Sim. O mérito está firme. Sim. Esse homem é culpado. Eu sou a favor da Lava Jato. É culpado. Parabéns pela Polícia Federal, pelo juiz Moro. Disso. Se trata do mérito contra o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, que eu tenho ou qualquer respeito. Pessoa. Tenho muito respeito. Ou qualquer ele, pessoa, não é? Como também tenho pelo Marcola. É verdade, eu tenho. Ou qualquer respeito. Pessoa, né, Excelência? Não é claro. Qualquer pessoa que, inclusive, está preso, ele merece manter a sua dignidade como homem, como ser humano. Tem direito à revisão criminal. Tem direito a tudo que você possa imaginar. A revisão criminal. Na revisão criminal já é um outro problema. Claro, porque houve o trânsito em julgado. Exatamente. Aqui não tem ainda o trânsito. Mas eu acho muito difícil. Que é um princípio, né? É muito difícil ele se sair dessa. Lamentavelmente, para aqueles que adoram, inclusive, a mídia forte. É porque o crime é de empreendimento. Claro. Desculpe. Não, a mídia forte, a mídia forte, ela tem interesse em que o Lula retorne. Então você vê hoje, a mídia forte, não é, suntuosa nos seus argumentos em favor do Lula. Então sempre estão dando notícia de que ele poderá e deverá ser participar da eleição. Claro. Agora, isto eu acho uma falta de caráter. Sim. Falta de caráter. Mas onde tem moral aqui, virtudes e limites? Aonde temos? A moral não existe aqui nesse país. Aliás, os governantes são aqueles que roubam a sociedade brasileira. São ladrões os governantes. Os governantes são ladrões. Porque eles protegem o interesse deles na arrecadação do dinheiro. Eles fazem, as leis são feitas, lógico, pelo legislativo, mas também por influência do governante. Então, gente, Rutineia, você agora me diga o que você acha dessa nossa conversa. Não me diga quem tem razão, diga o seu sentimento. Na realidade, se isso fosse possível, do Lula realmente estar com a posse para poder participar na presidência, é um péssimo exemplo para quem quer se candidatar e transformar esse país. Você disse que é um péssimo exemplo para a democracia. Para a democracia, para a liberdade, e para o ser humano, para a humanidade como um todo. Para o ser humano livre. Exatamente. Eu concordo com você. Quer dizer que é uma democracia mascarada de ditadura, corrupção? Mas você tem que entender o seguinte, o nobre delegado de polícia que está aqui presente, eu convido sempre porque ele é um homem culto, é um homem que merece todo o nosso respeito e admiração, porque ele não é um funcionário público comum.
ele tem qualidades. E essas qualidades todas eu as aceito de uma forma até de aprendizado, viu, doutor Ascol? Agora, mas eu tenho que falar também segundo a minha visão, não é? Sim. Mas você falou muito bem. Você colocou de uma maneira bastante crível no tocante à lei. No tocante à lei constitucional e infraconstitucional. Conceito. Muito bem, mas vamos falar de você agora. Então, você trata sempre da parte artística, né? Então, desde os meus 6 anos de idade, eu comecei a fazer balé clássico na Escola Municipal de Bailados e também pela Royal Academy of Dance. Porque se eu quiser amanhã montar uma academia em Londres, num país europeu, eu tenho essas condições porque eu tenho um certificado. Faço votos. Faço votos. Inclusive você até trouxe a sua mãe para participar aqui do estúdio, não é? Com a dona Ruth. Isso. Parabéns. Em casa é Ruth Rutineia. Que bom. Parabéns, dona Ruth, por a senhora estar aqui. Eu fiquei bastante envaidecido com a sua presença. Eu deveria continuar fazendo perguntas a você. Mas como eu tenho um rol de perguntas agora exclusivas para você, não para o doutor Ascol. Chega de doutor Ascol hoje. Mas a você que interessa o telespectador apreciar a sua capacidade, a sua qualidade, a sua cultura. Eu vou deixar no ar, antes de chamar um pequeno intervalo, uma pergunta a você. Música e cultura, cada povo tem a sua? Vou chamar o intervalo. Você aguarde que logo, logo retornaremos. Olá! Hoje vou falar de comunicação não violenta direcionada à sala de aula. Só para relembrar, a comunicação não violenta é uma maneira de nos conectarmos e respeitarmos as pessoas como elas são. Passar este conceito para a criança, ainda na primeira infância, fará com que ela se relacione melhor no presente e muito melhor no futuro. O coaching utiliza essa ferramenta para orientar professores a passar este entendimento para os seus alunos e aplicar os 4 componentes básicos que guiam a comunicação não violenta, que são observação, sentimento, necessidade e pedido, de forma a obter resultados muito significativos não só para o desenvolvimento das crianças, quanto a harmonia e rendimento em sala de aula. Se você gostou e quer saber mais sobre esse assunto, mande uma mensagem dizendo "eu quero" para o e-mail abaixo no rodapé, que terei o maior prazer em enviar mais detalhes. Obrigada e até o próximo programa. Retornamos. Hoje conversando com Rutineia de Carvalho e com o doutor Marco Antônio Ascol. Então, Rutineia, você pode me responder a pergunta que eu fiz no primeiro bloco? Música e cultura, cada povo tem a sua? Com certeza, porque a música e a cultura, elas têm sinergia. Dentro da cultura, a música participa até, por exemplo, numa questão tribal. O que os índios acreditam? Que na confecção do instrumento e através da música eles chegam até a divindade. É onde entra a cultura. Muito bem colocado. Inclusive, as músicas tribais, né, elas são bastante movimentadas no sentido da crença, não é? E a crença faz parte da cultura. Da fé. A fé, veja, hoje em dia, os cultos são realizados tanto na igreja evangélica, como também na igreja católica, são realizadas as músicas, porque as entonações musicais, elas levam a uma, como você, aplicando o seu termo, a uma sinergia do firmamento. Não é? Por isso que surgiu universo. Também a católica carismática, porque entra a parte musical. Exatamente. Entra a tradição e a atualidade da como rezar uma missa agradável à família.
Entra a parte musical. Exatamente. Muito bem. E qual é a formação cultural brasileira? Você pode nos dar uma explicação assim? A mais rica possível. Que bom. Porque mistura a cultura indígena, europeia e africana. Porque... Então, esse mix realmente faz com que o brasileiro ele se adapte a várias situações que ele não tem educação. Ele precisa se aprimorar na educação. Sim. Mas ele tem acesso à cultura como um todo. Nós temos que prestar muita atenção nesses novos políticos que vão aparecer agora. Eu digo os novos, os velhos não. Os velhos eu os detesto. Os velhos têm que já ir embora para o cemitério da Tavênia e com todo respeito. Porque eles fazem da política uma profissão. E a profissão, a política não é profissão. A política é o dar de você a sua pátria. Não é o dar de você a sua pátria. Eu só queria fazer uma parte, Excelência, pelo seguinte. O jornal El País denunciou todas as fraudes, que cantor não é cantor, compositor não é compositor, é tudo uma grande ilusão, uma grande fraude para se lucupletar ilicitamente com aparelhos eletrônicos. E aquela pessoa que está lá no palco, ela está sendo um farsante, porque ela não canta nada e, no fundo, é digitalizado com computador e não tem fôlego espiritual nenhum, não tem absolutamente nada, fora os pancadões e os funks que fazem apologia ao crime, ao sexo e outras coisas que eu não quero dizer mais e que não é cultura coisíssima nenhuma. Então, essa é a posição da fake news, né? Falsas notícias, né, também, não é? Falsas notícias dentro das falsas notícias. E o pior dos Estados Unidos, que ninguém quer, vem para cá, sepultando a nossa rica cultura luso-brasileira. Mas GG Nagô. Ô Carrasco, você é um homem inteligente, eu faço reverência à qualidade da sua cultura. Mas chega de políticos antigos, políticos que só querem retornar, não é, para molestar a pátria brasileira. Torna-se um vício. Se torna um vício, são viciados. Sem dúvida, mas... Temos que deixá-los longe. Mas esses políticos... Tá certo que eu não os quero no cemitério, melhorando a minha colocação, mas eu os quero longe da política. Excelência, o que acontece é o seguinte, ninguém vive sem a política, que é a arte de governar o Estado, uma política honesta. É diferente. Agora, o que nós temos que deixar claro que certos políticos criaram uma sociedade brasileira corrompida, porque tiraram até as escolas gregas das virtudes das escolas. Exatamente. Todos cederam a este materialismo oco, sem essência, sem a fonte da vida. E a pessoa tira um diploma, amanhã ela se suicida duas vezes. Como eu gostei da sua resposta a respeito da cultura brasileira. A cultura brasileira, ela é rica, mas ela se esconde atrás de falsas personagens. Na minha visão é esta. Na minha visão é esta. Agora, quando aparece a cultura brasileira mesmo, na sua formação, no seu modo de ser, aí então a gente tem que respeitar bastante e fazer votos que ela possa fluir mais ainda. Não é? Muito bem. A cultura, então, para a antropologia e as ciências sociais, como é que fica? Cultura, antropologia e ciências sociais. Acontece o seguinte, a antropologia é o estudo do homem, Sim. Né? E, consequentemente, da humanidade. Então, a evolução, quando se fala antropologia, é o estudo da evolução, do físico, da matéria, do costume, da crença. Da fé. Da fé. É. Então, com relação à antropologia, o que nós podemos melhorar? A cultura é adquirida. A cultura é adquirida. Sim. Ela já vem de uma geração em geração e ela pode ser adquirida. Imaginou a cultura brasileira com esse mix
de qualidade que possui se tivesse uma boa educação na escola para que as pessoas realmente conseguissem se aculturar no bem. Você tem toda a razão. Eu aproveito para colocar a minha ideia no sentido de que nós temos que afastar esses políticos velhos e fazer fé nos políticos novos, desses que se apresentam, nos novos. Esses sim são merecedores de crédito. São ideais. Excelência, hoje o jovem com esse high-tech manipulado, com esse sistema mundial consumista, hedonista, ele virou orgulhoso e preguiçoso. Ele não sabe fazer tarefas básicas, porque infelizmente ele chegou a essa degradação. É verdade. Mas por isso que eu coloco muita fé, caro telespectador, nos políticos novos. Nesses que estão... Falta as virtudes, Excelência, da fortaleza interior. Nesses que estão chegando. Da justiça. Sim, nós temos que separar o joio do trigo. Sim. Existem bons jovens, né? Sim. Nós temos que verificar quem é quem. O jovem não tem culpa de ser o que ele é hoje. O mundo mudou. É fenômeno de causa. O mundo mudou, gente. O mundo mudou. Um garoto de 7 anos, ele fala coisas que nunca falaram na idade dele. Excelência, na Escócia a criança fica 14 horas por dia na escola cultuando estas virtudes gregas, até o pai, severamente. Hoje fragmentou família, religião e política. Sim. Portanto, fica muito difícil. Ele tira um diploma lá na frente, mas ele não tem o substrato. Sim. Nem do lóbulo cerebral direito. Sim, você tem razão, tudo bem, é isso mesmo. É isso que eu tento passar para a sociedade. Nós temos que afastar os políticos antigos e viciados. Viciados na má política, viciados no roubo, no assalto. Por isso que veio a Lava Jato e mais uma vez eu cumprimento o meu querido colega Sérgio Fernando Moro. E a Polícia Federal. E a Polícia Federal, não há dúvida nenhuma. E o Ministério Público Federal também, porque deram qualidade. Deram qualidade à investigação e buscar um resultado justo. Perfeito. Louvável. Correto? Corretíssimo. Só a coragem, a iniciativa, isso aí deu uma expectativa para a população. Sim. Porque segurança já não existe mais. Não. Segurança pública, então, nem se fale. Não, já foi... Então, quando houve essa tomada de decisão, foi muito importante. Porque aí esclareceu para a população que está por detrás de toda essa cortina e essa situação econômica que estava mascarada. Perfeito. Ninguém sabia de onde que vinha toda essa situação agora. Supurou. A pena de morte foi instalada novamente no Brasil, pelos marginais, pelos bandidos, por aqueles que, afinal de contas, não têm amor ao próximo, por aqueles que assaltam e matam. Inclusive essa policial militar agora, recentemente. Coitadinha, é isso mesmo. E aqui a gente sofreu por ela. E já foi encontrado o corpo. Então, dentro de um carro, na mala de um carro. Na mala de um carro. Quer dizer, são algozes, são bandidos algozes. Por que é que o Estado, os governantes, não agem, não dão, por exemplo, poder à Polícia Militar e à Polícia Civil para investirem firme contra esses bandidos? Por quê? Qual é o mistério, senhores governantes? Qual é o mistério? Será que nós temos que revelar aqui aquilo que a gente supõe que seja? Eu acho que não. Vocês têm que ter um pouquinho data vênia. E com todo respeito, eu peço que me perdoem até. Eu sou um homem que tem 83 anos de idade, estou vivendo bastante, graças a Deus, e tenho obrigação de falar. Falta de vergonha na cara. Vocês, políticos antigos que manuseiam um país, que manuseiam um Estado, vocês não têm vergonha na cara, porque vocês se aproveitam dos dinheiros públicos. Está errado, gente. Outra coisa, deixar claro que não é carta branca para a polícia sair matando por aí, não. Não é isto. Porque há um débito social. Ninguém tem condições de viver nessas condições subhumanas, nessas pinguelas, nessas favelas. Falta com respeito à dignidade humana. E a verdadeira segurança pública é habitação,
é educação, Sim. saúde. Saúde. Agora, a polícia, a verdadeira prevenção é essa, primária. A secundária é polícia, sistema prisional e poder judiciário. Essa é a secundária. Mas é necessário, porque atrás de um policial existe um coração, existe um ser humano também. Aí fica esse fratricídio. Muito bem. Você falou em cultura musical. Agora eu pergunto a você o seguinte: até que ponto a tecnologia favorece a cultura musical e os músicos profissionais e o puro amor à arte? Até que ponto? Então, a tecnologia, ela favorece quando o músico ele está na aula de canto, se aperfeiçoando. Então, o recurso tecnológico favorece nesse momento. Mas na hora de fazer o show, acaba mascarando realmente até que ponto ele é profissional ou não. Você sabe que eu já fui ator? Fiquei sabendo agora. Então, e quando eu era ator, eu procurei a Alicia, a grande Alicia Pinkerley, mãe da Nídia Alicia, não é? Esposa do Sérgio Cardoso, para fazer a impostação da minha voz. Eu aprendi com ela, aprendi a impostar a voz, porque é necessário. O artista, e nós temos excelentes artistas aqui no Brasil, artistas maravilhosos, que eu me curvo diante deles e os cumprimento com toda a força do meu coração. E é verdade, a gente tem que aprimorar para passar para a sociedade o que é bom, não é? Você tem razão. Você tem razão, é isso mesmo. Agora, o que é a produção artística ou miragem fantasiada de show? Se você puder colocar essa parte. Produção artística e miragem de show. Porque uma miragem de show é diferente de uma produção artística. A produção artística é quando você doa-se no seu trabalho e tem os profissionais ao seu redor, ou você já tem uma função inata, igual o Dr. Ascul. Sim. O trabalho que ele realiza... Que é maravilhoso. Eu gostaria até de... cumprimentá-lo. Olhar agora esse trabalho do Dr. Ascul, porque realmente ele consegue fazer, é inato dele, ser tenor, barítono e baixo, com controle total, super afinado... E a entrega, o amor à arte. Ele é um exemplo de amor à arte. Sim, total. Mas ele tem várias qualidades. Aqui eu não quero enumerá-las, mas uma das qualidades primordiais desse jovem Dr. Ascul é que ele jovem. Não é? É que ele implantou... Tá vendo como o jovem tem seus méritos? Implantou no estado de São Paulo a delegacia itinerante. Semente da justiça itinerante. Foi ele quem implantou. Graças a Deus, nós temos um homem de qualidade na Polícia de São Paulo. Muito bem. E os artistas de rua, o que você me diz? Eles têm essas qualidades todas, atuam para a sobrevivência? Em primeiro lugar, eles atuam para a sobrevivência. Sim. Só que, em segundo lugar, eles sabem que tem esse dom, porque quando você começa a sentir fome, a doer o coração, sim, atropelos de saúde, você começa a passar a ser criativo. E na criatividade, eles fazem coisas que nem eles mesmos acreditariam que eles pudessem estar na rua fazendo todo aquele show. Sim. São verdadeiros showmans. Sim. Mas por causa da condição da sobrevivência. Claro, claro. Aí, em segundo momento, vem o amor à arte na rua. Mas você não acha que o Estado, por exemplo, deveria olhar para esses que têm essa qualidade de arte e ajudá-los? Eu acredito que já tem ONGs... Ou seria muito? Não, eu acredito que até já tem ONGs trabalhando com esses artistas de rua. Então existe um trabalho, sim. Sim. E além de alimentá-los e tudo mais, colocam eles em projetos. No projeto da virada cultural. Sim. Então eles já estão tomando alguma iniciativa. Mas essa virada cultural, ela não tem o interesse da mídia forte? Pode perceber que a mídia forte é quem produz esse tipo de coisa. Virada cultural sempre dá, me perdoe, hein? É aquilo que a gente vê acontecendo todo ano.
crimes, assaltos. Crimes, assaltos, claro. Drogas, uma profusão de drogas. Quer dizer, nós temos que combater o crime e não incentivá-los. Não sei, o que você acha? Então, com relação ao artista de rua, ele faz a abertura. Não, mas é diferente o artista de rua, né? Ele faz a abertura da virada cultural, que não é mostrado na mídia. Né? Não é mostrado na mídia, mas eles são contratados para fazer essa atuação. Deveria ser divulgado isso, né? Mas graças não é a você. Porque tem um interesse, claro, né? Mas graças... de trás de tudo isso, que alguém deve ganhar por fora. Então, é um sistema realmente também de corrupção na área artística e musical. Graças a você, Rutineia, hoje Direito e Justiça em Foco tem a honra de divulgar esse fato. Tem a honra de divulgar esse fato. Que a mídia forte entra firme em cima e se aproveita dessas pessoas. Mas o governo deveria fazer o seu papel, dar incentivo à cultura, principalmente a esses que são talentos natos. Sim. E não com assistencialismo que nós vamos resolver os problemas sociais do mundo. Muito bem. E a tradição está pouco valorizada no âmbito cultural e artístico? A tradição. Aquela tradição nossa de valorização, não é, do ser humano, do artista, enfim, de um âmbito geral. A tradição está muito pouco valorizada, tanto é que artistas das antigas, eles não têm mais espaço. A mídia não quer, o show não quer, e os bailes da melhor idade Sim. também não querem. A maioria, eles querem o samba, pagode, um outro estilo. Então a tradição está caindo por terra, assim como também a tradição na família. Mas a família é importante. A família é a célula máter da sociedade. A família é muito importante e nós deveríamos divulgar um pouco mais a importância da família. Com certeza. Por isso que eu estou até com espaço para a mulher, para a família. Então, você tem um espaço. Espaço de convivência e conveniência da mulher desse e da espaço família. Ao telespectador, porque é muito importante. Por favor. Então, a minha ideia sempre foi tratar da mulher, principalmente, porque eu já sofri por um quadro de violência doméstica. Então, como eu já passei por essa situação, eu tenho como passar para as outras mulheres. A sua experiência, claro. Isso, a autoestima, tanto a aparência física, como também tratar da alma desse ser humano que fica tão machucado pela violência doméstica, que compõe outras violências também, né? Patrimonial, moral, enfim. Sim. Então a minha ideia foi introduzir dentro deste espaço palestra motivacional para a mulher. Você tem um espaço reservado a essa finalidade. Isso, tanto para estética, beleza, autoestima e também essa questão da aliviar a alma. Sim. Para você ter condições de até sair de casa. Até porque o trauma musicoterapia. Dança. Eu quero que o telespectador entenda que quando nós estamos falando aqui em autoestima, com a nossa querida Rutineia de Carvalho está colocando, a gente diz que é um movimento sério, porque vem de uma pessoa séria. Mas ela não tem incentivo do governo, que deveria ter. Vem de uma pessoa séria que batalha como outras também, iguais a ela, que estão aí à mercê de uma migalha para que faça o bem. Então a gente tem que pensar muito nisso. Por isso que quando você votar, meu caro telespectador, você tenha consciência de que está votando bem, de que aquela pessoa é a ideal para mudarmos esta situação. Vamos deixar os viciados políticos de lado. Esses não merecem a nossa atenção. Bem, Rutineia, você é maravilhosa. Parabéns. São, viu? Parabéns. Eu estou honrada mesmo de estar participando aqui nesse bate-papo, nessa roda viva, né? Não, tá bom. Você promete voltar ao programa?
Nossa, com muita honra. Muito bem, então você já está convidada. Muito obrigada. Viu? Muito obrigada. Muito bem, agora eu quero fazer a entrega a você de um pequeno presentinho do programa Direito. O doutor Ascul já tem, do programa Direito e Justiça em Foco. Já autografei para você. É o Crime Complexo de Silvio Ranieri e a Quartier Latam publicou. Suas considerações finais. Quero agradecer imensamente por esse dia, porque para mim foi uma honra, foi uma glória estar ao lado de duas personalidades que realmente alimentam a alma da gente com, sabe, com conhecimento, com poder, com discernimento, com sabedoria. Eu estou ao lado de dois sábios e vou degustar com o maior prazer este livro, O Crime Complexo, e voltarei para fazermos um bate-bola. Se Deus quiser. Aqui do Crime Complexo. Se Deus quiser. Muito obrigado. Eu vou reconsiderar. Vou reconsiderar as palavras que eu disse anteriormente a respeito do Dr. Ascul e vou conceder a palavra a ele para que ele fale um minutinho. Bom, eu prefiro o diálogo entoado. A canção, porque estamos homenageando 20 anos sem Frank Sinatra, homens que acreditavam pós-guerra num mundo novo, justo, maravilhoso, contra a opressão, contra a corrupção, contra a ditadura. E o Brasil, naquela época, entramos num regime militar, mas o mundo estava se libertando do nazismo e do fascismo, dos algozes, dos criminosos contra a humanidade. Muito bem. Eu pedi para que ele falasse, falasse alguma coisa a respeito, porque nós estamos apresentando hoje alguma coisa nesse sentido também com o Dr. Ascul. Quer dizer, uma lembrança que vamos mostrar do Frank Sinatra. Portanto, aproveitem bem essa parte. Encerro o programa de hoje com as sábias palavras de Leonardo da Vinci. Não há coisa que mais nos engane do que o nosso juízo. Quero agradecer a presença de Rutineia de Carvalho, bem como da do Dr. Marco Antônio Ascul, que apresentaram para o nosso conhecimento um assunto de enorme relevância, alguns aspectos da atualidade e variedades. Que a conversa de hoje tenha a força e a energia de aproximar a sociedade brasileira com o objetivo de alimentar e conservar sempre vivo no coração humano o lume sagrado da honra, da independência, da magnanimidade, do patriotismo e da consciência pública, preservando os sentimentos de direito e de justiça. Muito obrigado aos dois. Cumprimento. Vamos fazer uma cadeia de união. Please don't go, please don't go. I love you, I want you, I need you so. Please don't go, please don't go. I need you, I want you, I love you so. I used to live alone, but when you came in my life, oh, I just wanna write a letter to you, oh, to you, to you. Oh, I just wanna write a letter to you, oh, to you, to you. When I try to understand me, when I love you, when I love you, when I love you without you. Oh, I just wanna write a letter to you, oh, to you, to you. Oh, I just wanna write a letter to you, oh, to you, to you. When I try to understand me, when I love you, when I love you, when I love you without you. Without you.
I have my fill, my share of losing, and now hardships aside, I find it all so amusing to think I did all that, and my eyes say, not in my shy way. Oh no, no, not me, I didn't my way. For is a man, what has he got? If not himself, then he has not to say, to sing into the field, and not reveal the record show, and took the blow and did it.